Olá, galerinha, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas online? Vamos nessa? E o assunto de hoje vai ser as relações entre os seres vivos, relações ecológicas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre como as espécies elas se relacionam em um mesmo ambiente, tá? Em relação a harmonia, desarmonia entre eles, não é isso? Então aí nós temos aí ó, os alimentos os tucanos, alimentos de ovos de arara azul, mas ao mesmo tempo o tucano ajuda a dispensar as sementes das árvores. Então é um tipo de relação ecológica que existe entre eles. Então nós vamos conhecer neste assunto agora. Aqui nós temos dois tipos de relações ecológicas: as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. As relações interespecíficas ocorrem com indivíduos de espécies diferentes, tá? Temos um exemplo aí ó, da joaninha caçando pulgões de espécies diferentes, e nós temos o exemplo do tico-tico alimentando-se de filhotes de chupim, tá? Então são espécies diferentes que estão se relacionando. Então nós estamos falando de um tipo de relação inter. Inter ocorre com animais de espécies diferentes. Já as intraespecíficas, ela ocorre com animais da mesma espécie. Nós temos o primeiro exemplo aí, uma manada de elefantes, e o segundo exemplo, um grupo de capivaras. Então, são relações ecológicas que ocorrem com animais de mesma espécie. Temos também dois tipos de relações: as harmônicas, que vivem em harmonia, união, o próprio nome já disse, e as desarmônicas, aquelas que vivem em desunião, conflito, briga, competição, tá certo? Nós vamos ver quais são o que pertence a cada uma delas. Nós vamos ver aí as relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, pelos menos um dos envolvidos, ele vai ser prejudicado e o outro vai ser beneficiado. Nós estamos vendo aqui na imagem a ariranha se alimentando, né? Então, um está sendo beneficiado e outro não. E a lagarta se alimentando de folhas, onde um está sendo beneficiado e outro não, certo? Então, é o tipo de relações desarmônicas. Já as relações harmônicas é aquelas que vivem em união, tá certo? Na realidade, recebe benefícios para o outro. As abelhas em uma colmeia e o carrapicho e pelos de animais. Então, são relações harmônicas, eles vivem em união, ok? Nós vamos ver um pouquinho das relações intraespecíficas, aquelas que ocorrem com animais de mesma espécie. As intraespecíficas da harmonia, a primeira delas nós temos aí a sociedade. Sociedades são indivíduos de uma mesma espécie que relacionam de formas harmoniosas e pode ocorrer a divisão de trabalho. Aí nós temos a abelha, né? A abelha, ela vive de forma harmoniosa e ela tem a divisão de trabalho. Tem a abelha rainha, que é aquela que vai incomodar, comanda, certo? É a dona do território. E temos as abelhas operárias, aquelas que trabalham, ok? E temos aí os suricatos também, é um tipo de um animal que vive em sociedade, tá? E vive em harmonia. Nós temos ainda na intraespecífica harmônica colônia. A colônia são indivíduos que vivem unidos anatomicamente e a cooperação para um bem comum, como o coral e a cultura de bactérias. E nas desarmônicas, nós temos de mesma espécie, na intra, o canibalismo, onde um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie, né? A fêmea do louva-a-Deus mata o macho após a cópula. Então, ela faz a cópula e mata o macho, ok? Então, aí é uma espécie de indivíduo que ocorre, né, da mesma espécie. Com a competição ainda na intraespecífica de animais de mesma espécie, ocorre quando dois indivíduos da mesma espécie eles vão disputar um território, acasalamento e até mesmo um alimento, ok? Nas relações interespecíficas, nós vamos ver, são animais de espécies diferentes. Nós temos um exemplo aí de anêmona e o peixe-palhaço. Vamos lá, um exemplo de mutualismo. O que é mutualismo? O mutualismo é quando um ser precisa do outro para sua sobrevivência. Nós temos aí o líquens, que associa a algas e fungos, e nós temos aqui no estômago dos ruminantes, existem algumas bactérias que auxiliam na digestão desses animais. Então, assim, sem isso, não ocorre a digestão do animal.
e sem associação entre os fungos e as bactérias não existem os líquens. Então, é um tipo de benefício onde ambos são beneficiados na relação e é obrigatório que isso aconteça. Caso não, se isso não acontecer, não tem como eles sobreviverem. No caso dos ruminantes, aí eles não têm como fazerem a digestão. É obrigatório, tá? Isso ocorre também nas plantas quando tem a reprodução sexuada. No caso, o inseto é que ajuda na reprodução dessas plantas. Então, caso não existam esses insetos para que ajudem na reprodução, não existe reprodução sexuada nas plantas, certo? Então, é obrigatório que isso aconteça. Então, é um mutualismo. Em seguida, nós temos ainda as interespecíficas de espécies diferentes, ainda as harmônicas, a protocooperação. O que é protocooperação? É muito parecido com o mutualismo. A diferença é que no mutualismo, ambos são beneficiados também, igual a protocooperação, só que é o seguinte. Desculpa. No mutualismo, é obrigatório que exista. Já na protocooperação, não é obrigatório que exista a relação entre eles, tá? Exemplo, nós temos aí o paguno e a anêmona, e nós temos o pássaro palito e o crocodilo. O pássaro palito só se alimenta dos alimentos desses crocodilos? Não. E no caso, se o pássaro palito não vir tirar os detritos e os vermes na garganta desse réptil, ele vai morrer? Também não. Então, é um tipo de relação que não é obrigatória, até porque esse tipo de pássaro não só se alimenta disso, como também de outras coisas. Existe também o anu, que ele vive no dorso do boi, tirando os carrapatos. Aquele anu, aquele pássaro, só se alimenta do carrapato? Não, ele se alimenta de outras coisas. Mas, como existe uma facilidade ali, ele vai pegar o alimento, tá? E, exemplo, o boi, ele vai morrer porque se o anu não vir comer o carrapato? Também não. Então, é um tipo de relação harmônica, certo? Protocooperação, que não é obrigatório que exista isso, tá? Esse tipo de relação. Em seguida, nós temos os comensalismos. O que é comensalismo? É quando você se alimenta de resto da boca de outro. Nós temos o tubarão e a rêmora. Veja, a rêmora está aí do ladinho do tubarão. Tudo que o tubarão vai se alimentando e o resto que vai saindo, a rêmora vai comendo. Nem por isso o tubarão come essa rêmora. Não. E também ele está sendo beneficiado? Também não. Então, é um tipo de comensalismo. Temos a bromélia aí crescendo sobre uma árvore. É um tipo de comensalismo, ok? Nós temos agora relações interespecíficas desarmônicas, a predação. A predação, aí no caso é desarmônica, porque alguém vai sair prejudicado na relação. Um sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Exemplo, a joaninha e os pulgões. A joaninha se alimenta dos pulgões. E nós temos aí a árpia maior, a ave de rapina brasileira, tá? Se alimentando também de outros tipos de ave. Então, houve o tipo de predação, onde um ser se alimenta de outro de espécies diferentes, tá? Ainda nas interespecíficas, sendo desarmônica, nós temos o parasitismo. O que é o parasitismo? O parasitismo é quando um ser se alimenta de nutrientes do outro. Exemplo, nós temos a lombriga, que se alimenta dos nossos nutrientes, que nos fazem mal, é um parasita. Nós temos o carrapato, o piolho, a pulga. Veja aí, o peixe candiru alimenta-se de sangue de outros peixes. Tá? Então, aí é um tipo de parasita. Ele está sendo prejudicado na relação. Então, quando alguém é prejudicado, houve um parasitismo. Em seguida, nós temos relações ainda interespecíficas, ainda continua sendo as desarmônicas. A competição. O que é a competição? A competição, na realidade, nesse caso das interespecíficas, é quando o indivíduo, como é que eu posso falar? É quando o indivíduo, ele vai competir pelo território, certo? Sendo de espécies diferentes. Ele pode competir pelo alimento também. Exemplo, nós temos aí, ó, em um território, o gafanhoto e o boi. Quem vai sair beneficiado na relação? O gafanhoto, por ser menor, mais ágil e ter o sistema digestório completo. O boi, além de ruminar, ele é maior, então ele demora mais. Então, aí, quem vai ser beneficiado na relação é o gafanhoto. Então, é um tipo de competição. Ambos estão competindo pelo alimento, certo? Nós temos aí o amensalismo. O que seria o amensalismo? É quando um inibe o crescimento do outro. Nós temos aí, ó, as bactérias e os fungos. Os fungos inibem o crescimento das bactérias, certo? Então, aí é um tipo de amensalismo. Inibiu amensalismo. Ok, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo trabalhado, as relações ecológicas, as intraespecíficas, intra de mesma espécie, e as interespecíficas, que são de espécies diferentes. Além disso, né, nós temos aí as relações harmônicas que vivem em união, certo? Cooperando um com o outro. E as desarmônicas, aquela que vive desunião, competição, ok?
Beleza? Então vamos nessa. Até a próxima aula, se Deus quiser.